Seja bem-vindo ao podcast Animação 559. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é host no Logado Cast, o homem que fala de House of Cards, a Grey's Anatomy, que tá deixando a lista do IMDb no chinelo com a sua própria lista de filmes, Edu Sasser. Sou eu! E eu tenho que dizer que o meu Divertidamente da Raiva já estava acionando o jurídico para saber o que estava acontecendo, que não estava mais sendo chamado para gravar a Cinemação. Nossa, já faz uns meses aí, hein? É porque vocês só querem gravar clássicos agora? Aí não tem como despejar toda a bobajada que eu falo. Não, segura que a gente tá preparando um filme do Uzbequistão que a gente vai te chamar. Aproveitamos e já falamos sobre o cinema uzbequistanense. Acho justiça. É isso, ó. Temos também ela, que é editora do Entre Telas no Terra, mas já esteve lá no Splash do UOL, adora o cinema, Omelete, a querida Liza Zanetti. Olha ela aqui de volta. Muito bom estar aqui novamente, depois de aproximadamente 527 milhões de anos. Mas é isso, vamos lá. Pensando aqui, a gente estava pensando nos últimos meses, o meu Divertidamente da Ansiedade já deu entrada na aposentadoria com tempo de serviço. Mas estamos aí lutando pra seguir em frente. Ai, caraca, o seu já até soltou o cabelinho, né, Lai? Ele já tá assim... Tá entregue. Cabeça pra baixo, tá completamente em parafuso, coitado. Coitado. E pra fechar essa mesa aqui, temos a jornalista, redatora, podcaster, também discute cultura pop e lifestyle lá no Acone News, a grande Carol Tomé. Oi, gente. É uma honra e um prazer estar aqui com essa mesa e poder voltar pro Cinemação e falar de um filme, assim, que eu simplesmente adorei. E Pixar, né, às vezes é meio controverso, mas sempre tem um gostinho de quero mais. Às vezes a gente lembra, no meu caso, né, lembra da infância, volta para aqueles momentos. E eu confesso que se eu tivesse sido uma criança ou adolescente que viu Divertidamente, eu com certeza ia ter tipo um quarto todo falando: esse é o meu nível de ansiedade, esse é o meu nível de tristeza, esse é o meu nível de alegria. Sabe aquele speech? Esse é o seu nível de maldade, assim que você tá hoje. Eu ia ficar: esse é o meu nível de ansiedade. Você vai só deslizando ali. Mas fazer o quê, né? Que sensacional, Carol. É isso mesmo, olha só, porque estreou agora, meus amigos, no dia 20 de junho de 2024, 9 anos depois do primeiro filme, a sequência Divertidamente 2, o longa animado da Pixar, que agora vai contar pra gente, né, vai mostrar uma Riley mais velha, né, que tá entrando na adolescência. E junto com esse amadurecimento, a sala de controle de suas emoções ali também estão passando por adaptações para dar lugar a algo totalmente inesperado, que são novas emoções. E é isso que a gente vai falar hoje, é sobre esse filme que a gente vai falar hoje aqui. Então eu, Edu, Lai, Carol, estamos aqui para bater um papo sobre Divertidamente 2 e vamos dar spoiler. Então, se você ainda não foi no cinema, você sabe que aqui a gente dá spoiler, fala sobre o filme como um todo. Então, corre pro cinema para assistir. Se não, né, pula esse episódio. Tem vários outros episódios para você ouvir, ou fica aqui com a gente por sua conta e risco. Mas é isso. Vamos bater um papo então sobre Divertidamente 2 agora no segundo ato desse podcast. Orange? Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello, everybody! Ah! Oh my gosh, I am just such a huge fan of yours, and now here I am meeting you face to face. Okay, how can I help? I can take notes, get coffee, manage your calendar, walk your dog, carry your things, watch you sleep. Wow, you have a lot of energy. Maybe you could just stay in one place? Anything. Just call my name and I'm here for you. Okay, love that. And what was your name again? Oh, I'm sorry. I can get ahead of myself. I'm anxiety. I'm one of Riley's new emotions, and we are just super jazzed to be here. Where can I put my stuff? What do you mean, we?
Chegava aos cinemas no dia 20 de junho de 2024 o filme Divertidamente 2, filme feito com cerca de 200 milhões de dólares e que até o momento já arrecadou praticamente 800 milhões de dólares ao redor do mundo. Aliás, né, segundo a Variety, em breve Divertidamente 2 deve ser o primeiro filme de 2024 a ultrapassar a marca de $1 bilhão mundialmente. Tá sendo um sucesso e a gente que foi no cinema, né, assistiu o filme, viu realmente a sala abarrotada, principalmente com muitas crianças lá. Bom, depois de conhecer a Riley e ver ela passando por uma mudança de cidade, onde teve que abandonar seus amigos e lidar com a alegria, com a tristeza, com o nojo, com o medo, com a raiva, agora a gente vê a Riley entrando na adolescência. Um ambiente totalmente novo e que colocará à prova os seus sentimentos mais familiares. Isso porque, nesse turbilhão de mudança, o painel de controle dos seus sentimentos vai passar por mudanças grandes e novos operadores vão surgir. Então entra em cena a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha. E de vez em quando aparece uma nostalgia ali para dar um tempero e lembrar de alguma coisa boa do passado. Agora cabe a Riley, né, entender esses novos sentimentos e buscar aí uma forma de não perder a sua essência. Diferente do primeiro filme lá de 2015, que foi dirigido pelo Pete Docter, né, Divertidamente 2, ele é dirigido pelo Kelsey Mann, um cara que trabalhou lá em O Bom Dinossauro e ele também fez alguns curtas, né, da Pixar. Mas ele nunca tinha dirigido um longa. E aí o Pete Docter acabou ficando na produção executiva desse filme e o Kelsey Mann entrou aí para dirigir. O filme tem um roteiro da Maggie LeFauve, que também escreveu o primeiro filme e trabalhou também lá em Capitã Marvel, e tem também o roteiro do Dave Holstein, que já fez algumas séries de comédia e tal, mas nunca tinha trabalhado com animação. O filme conta com a música do Andrea Datzman, que trabalhou em obras como Homem-Aranha, Homecoming e também Planeta dos Macacos, O Confronto, e a fotografia ficou por conta do Adam Habib, que fez Os Incríveis 2, Elemental, Luca, né, todos os filmes aí da Pixar, e também do Jonathan Pyktel, que esteve lá em Viva, A Vida é uma Festa e também trabalhou em Valente. Ou seja, 2 fotógrafos muito bons e que trabalham, já têm experiência, né, com animação 3D. A edição ficou por conta da Marissa Hortwitz, que também trabalhou em Nimona, por exemplo, uma animação lá da Netflix, trabalhou em Monstros vs Alienígenas e também Como Treinar o Seu Dragão, tem também muita experiência em edição, né, de filmes animados. E bom, como o filme está sendo exibido em sua maior parte dublado aqui no Brasil, então acho que vale a pena a gente focar aqui justamente no elenco brasileiro que fez as vozes dos personagens, né, desse filme. A gente tem, por exemplo, a Isabelle Guarnieri, que faz a Riley, né? Temos a Mia Mello, que faz a alegria, a Tata Werneck, que acabou fazendo a ansiedade, a Catiuxa Canoro, que faz a tristeza, o Léo Jaime, que faz a raiva, o Otaviano Costa, que faz o medo, a Dani Calabresa, que faz o nojinho, a Eli Ferreira, que faz o tédio, a Gabi Milani, que faz a inveja, o Fernando Mendonça, que faz a vergonha, a Silvia Salusti, que faz a nostalgia, e aí a gente tem outros 2 personagens, que é o Cassiano Ávila, que faz o Bill Anderson, que é o pai da Riley, e a Silvia Goiabeira, que faz a Jill Anderson, que é a mãe da Riley. Bom, logo no começo, quando a gente começa a ver o filme, né, a gente vê aqueles sentimentos que já são muito familiares pra gente, né, trabalhando ali em conjunto, e a gente já vê uma certa harmonia entre eles, né, existe um espaço ali todo preparado e eles trabalhando com uma certa sinergia, assim, um sabe onde entra, onde aperta e tal, então já existe um certo amadurecimento nesse sentido, desses sentimentos em si. Só que daí a gente começa a ver que esses posicionamentos, né, da Riley e tal, a gente vai vendo que algumas coisinhas ali começam a mudar. Por exemplo, eu acho sensacional já logo no começo, com 10 minutos de filme, eles já darem alguns pitacos assim do que a gente vai encontrar, como essa Riley está mudando. Então eu adoro quando eles olham as ilhas, né, que foram construídas e que a gente aprendeu sobre elas lá no primeiro filme, e aí a Ilha da Amizade tá enorme e tá inclusive encobrindo a Ilha da Família. Eu acho isso tão maravilhoso. E aí a gente é apresentado a um novo conceito, né? Porque agora a gente está sendo apresentado às crenças que juntas, né? As crenças e tal que ela vai criando ali, juntas elas formam aquele senso
de si mesma, né? O senso dela, né? Que vai sendo criado ali e tal. Então é interessante porque nesses 10 primeiros minutos o filme meio que posiciona a gente, posiciona o espectador para mostrar muitas das coisas que a gente não viu, porque a gente conheceu uma Riley pequena que, né, tava saindo de uma cidade, mudando de cidade, triste com a perda dos amigos e tudo mais, tendo que se adaptar a uma nova realidade, e agora a gente já vê uma Riley diferente. Então eles fazem essas pinçadas. O que eu queria começar esse papo com vocês é justamente querendo saber como é que foi pra vocês voltar pra esse universo que foi apresentado pra gente há 9 anos e que durante todo esse tempo a gente referenciou o Divertidamente como uma grande animação da Pixar por todos esses simbolismos e tal que ele sempre carregou, e agora a gente volta, né, com um conceito mais amplo, mais complexo, só que num recorte um pouco menor em termos de tempo, assim, né? Como que vocês viram, assim, como vocês sentiram essa volta, assim, a alegria de vocês tomou conta do painelzinho de vocês aí? Assim, a gente sempre fica um pouco reticente com continuações, porque é aquela coisa, né? A Pixar nos últimos anos, ela, ainda que houve boas animações, como Red e Luca, que são filmes que eu amo, eles estavam buscando emplacar um sucesso de bilheteria que não estava vindo no pós-pandemia. Então, você olhar Divertidamente e falar, é daqui que vai sair, é muito fácil, porque é um filme que foi um sucesso de bilheteria gigantesco e é uma das melhores animações da Pixar dos últimos anos. Assim, e é um filme que é um sucesso até hoje, né? Exato. É um marco na história da Pixar nesse sentido, né? E também um marco nessa jornada da própria Disney de explorar emoções, de explorar uma vivência, né, narrativa bem diferente, assim. Você pegar uma criança e entender que ela tem uma emoção como tristeza, que ela tem uma emoção como raiva, você discutir, né, o fato de o que acontece quando você deixa uma criança muito raivosa, né, e uma criança que está passando por várias mudanças, foi uma jogada narrativa, assim, bem importante. Então é um filme que é muito querido, né, e mexer com um filme tão querido é super complicado. É, exato, e assim, tem essa coisa de dele ser uma grande porta para conversar sobre temas mais maduros com crianças, né? Desenvolver essa sensibilidade emocional e fazer com que a criança entenda que é normal ela sentir raiva, sentir alegria, essas coisas misturadas. Então, assim, ele é um caminho muito interessante para isso. Então, olhar para esse filme e falar, meu, daqui vai ser uma continuação que vai dar super certo, faz sentido economicamente e até em termos de história, porque você tem histórias aí para contar em todas as fases da vida da Riley e sempre vai ter coisa diferente acontecendo. Então, assim, eu fui com um pouquinho de pé atrás, tava super ansiosa, porque eu amo muito o primeiro filme. Então eu fui, assim, com o pé atrás, nunca vou com muita sede ao pote pra não me decepcionar. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que ele é um filme que ele consegue dar um passo além do que o primeiro fez, ainda que ele tenha alguns momentos que são muito clássicos de continuações, assim, mas eu acho que ele consegue avançar na história e trazer coisas que o primeiro não trouxe de formas diferentes, assim. Então, eu fiquei muito feliz, na verdade. Acho que é isso, assim, que eu queria falar. A sua alegria tava tomando conta, mas a ansiedade chegava e falava assim, não, deixa comigo, né, Lai? O tempo todo. Foi muito bem, mais ou menos o que a Liza falou, dessa questão de você tem um carinho muito grande pelo primeiro filme. A gente já viu outras continuações que não deram certo, né? Que era, tipo, puro caça-níquel. E aí você vai com aquele sentimento assim, cara, vou porque gosto muito. E se der errado, finge que não existe, só tem o primeiro. certo. É isso. Foi assim. Mas, assim, foi uma surpresa muito grande de ver que, tipo, tudo que a gente amou no primeiro tava ali. E os conceitos, obviamente, evoluíram e se transformaram, porque agora a Riley tá entrando nessa fase mais complexa, né? Então, a gente vai conseguir abranger outras coisas. E, como a Liza falou, a gente pode ver divertidamente até a Liza tá no asilo com o velho de Up, né? Porque a gente vai cada vez mais estabelecendo novas conexões. Sim. Acho que o que não muda tanto assim é o nosso quem somos, né? Isso é mais difícil de mudar depois de um tempo. Mas outras coisas podem ser acrescentadas, evoluídas. Nostalgia tá doida pra chegar ali no rolê, né? A Pob. Doida!
tentando um momento pra brilhar. A nostalgia e ninguém calma, incrível. ainda não. A nostalgia é maravilhosa, eu amei isso. Eu vou falar pra vocês que, assim, divertidamente pra mim, sempre esteve entre as minhas animações da Pixar favoritas, justamente por conta dessas complexidades e tal. E aí, quando chega a continuação, eu tava com uma expectativa bem baixa, assim, eu acho que por conta disso que vocês falaram, né? Existe toda essa pressão por uma continuação que seja a altura e tudo mais, e inevitavelmente a gente sempre acaba comparando com o primeiro filme, e eu adorei que logo no começo ele já trabalha justamente esse posicionamento, assim, em poucos minutos ele já encaixa a gente ali e fala assim, ó, aquela Riley que você conheceu, ela agora é outra pessoa, ela tá passando por um outro momento e tal. E aí, com 15 minutos ali, 10 minutos e tal, a gente já entende essa evolução dela, por onde que ela passou, o que que ela, as amizades que ela fez, né, o que que ela tá entendendo dela ali mesmo e tudo mais. E aí entra essa questão desse novo conceito, que é um conceito mais complexo ainda, porque tem essa parte das crenças e dela tá formando a pessoa que ela é, que eu achei que foi feito de uma forma tão ilustrativa, assim, né? Tão fácil de entender. A gente consegue perceber justamente aquilo que a Carol estava falando no começo, que é justamente o desafio de comunicar algo para as crianças e que converse com os dois, né? Para as crianças e para os adultos, mas que seja uma coisa muito fluida e divertida. Eu vou dizer para vocês, eu tive a experiência de eu ver uma criança saindo do cinema, virando para a mãe e falando assim: ai mãe, eu não gostei muito da ansiedade. Ela fica o tempo todo pegando ali em tudo, tá o tempo todo querendo tomar conta, eu não gostei. Olha aí que Que bom, eu achei amiga. tão maravilhoso isso. Meio que você acertou, criança, é isso mesmo. Mas é uma fofura, né? Eu também tive essa... Quando eu fui assistir o filme, também eu peguei um horário, né? E era um horário que tinham bastante criança. Tinham várias crianças. Então eu tive essa experiência, né? De ver várias crianças assistindo o filme, vibrando. E, obviamente, é isso, né? Tem gente que vai no cinema e fica muito irritado e tal, por causa que as crianças estão reagindo. Só que eu fiquei, gente, isso é um filme pra criança, né? O público deles. O filme é pra eles, né? O filme não é pra nós. Eu não vi esse filme numa sessão com crianças, mas eu queria saber muito o que as crianças acharam daquela pochete Dora Aventureira Americana. Eu não sei quem falou isso no Twitter. Foi você, Edu? Foi você? Eu acho que foi, porque é a sua cara falar isso. Não fui eu. Deveria ter sido, deveria ter. Eu não posso levar o crédito dessa vez. Olha, na sessão que eu tava, as crianças ficaram, é igual a Dora, não sei o quê, igualzinho a Dora. E aí eu dei risada, mas porque a Dora não é da Disney, né? Eu fiquei, Disney, não é igual a Dora, não tem como. Não sei se ele queria fazer referência ao Mickey Mouse, mas pra mim era Dora Aventureira, Raposo não pega, igualzinho. Assim. Maravilhoso. I wish I was as tall as all of you. Who the heck are you? I'm Envy. Look at your hair. Oh yeah, not happening. Okay, who's this guy? What's your name, big fella? That's embarrassment. He's not really big on eye contact or talking, but he's a really sweet guy. Well, welcome to headquarters, embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope, going high. Oh, you got a real sweaty palm there, buddy. What emotion was that? That's ennui. On what? Ennui. It's what you would call the boredom. Well, come on up here. Onward. Am I saying right? Onward. No. Oh, nicknames. I'm gonna call you Wee Wee. No. Eu gostei bastante do começo do filme, porque eu acho que eu senti muito essa coesão das emoções da Riley, as primeiras emoções, né? Porque aí a gente começa a entender melhor como as coisas ficam, e conforme a gente vai crescendo, é um fato, a gente vai ficando mais pressionada, aí surgem outras emoções, ansiedade, igual vocês falaram, né? A história da Riley pode acontecer por muitos e muitos anos, porque a gente viu a nostalgia e a ansiedade falou assim pra ela, não, você ainda não vai chegar, então quer dizer que ainda pode sentir várias emoções na vida da Riley e várias outras responsabilidades, mas é uma forma, assim,
tanto da construção das emoções e da construção do senso de si, que eu achei que foi mostrado, tipo, de uma forma muito delicada, mas muito fácil de entender também. Porque eu acho que quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente às vezes não dá tanto valor à nossa primeira infância e a, tipo, o começo da nossa adolescência. Porque aí depois que a gente vira, quando a gente vira adulto, a gente passa mais parte da nossa vida sendo adulto do que sendo criança e adolescente, né? Dependendo do período que você vive. Então, a gente esquece que nesses momentos são os nossos formadores de opinião, e aí a gente às vezes vai levar os traumas pra terapia, mas a gente vai levar as coisas boas também, né? Igual a Rebecca, quando ela tem momentos muito bonitos, quando ela revisita as memórias da Riley, é uma coisa que a gente já viu no primeiro filme, né? Mas agora a gente vê essas memórias quando acontece alguma coisa importante, que é isso que vai formar a Riley, é isso que vai formar a pessoa. Então eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, eu consigo lembrar quando eu ia pra escola e aí eu escutava rádio e hoje eu gosto de fazer podcast. Eu consigo lembrar quando eu escrevia e aí hoje, sabe, eu tinha diário e aí hoje eu sou jornalista. Então são esses pequenos detalhes da vida que pra mim foi apresentado de uma forma muito inteligente, muito bonita, que fazem com que o filme seja para todas as idades, né? E fazem com que a história consiga seguir narrativamente de uma forma, tipo, e entender que todas as emoções são válidas também, né? Porque a gente vê toda a narrativa da ansiedade e tudo mais, mas no final a gente vê que ela também se importa com a Riley. Porque, querendo ou não, né, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, então a gente tem que saber tentar controlar essas emoções ou entender elas, né? Ou até conversar. A Riley, quando ela bota tudo pra fora, você vê que ela fica tão bem, que você fala, ai, eu juro, teve esse momento que eu falei, nossa, eu quase chorei junto com ela, ela tava ali na crise de ansiedade, eu falei, tadinha dela. Ai, não, e a gente tá vivendo um momento que existe essa epidemia de ansiedade, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos. Tem que tratar isso realmente, porque isso evolui para outras coisas. Então, tipo, o filme já começar a trabalhar com isso, de alguma forma, ilustrando essa ansiedade dessa forma, assim, e tal, eu acho que é muito legal justamente porque, né, a gente começa a se ver ali, entender algumas coisas. Então, por exemplo, eu acho que lá no primeiro filme a gente tem um recorte um pouco maior da vida da Riley, porque ela tá saindo da escola, ela tem a mudança, ela passa, né, por um momento que, tipo, a felicidade não está presente justamente porque quem tá tomando conta é o medo, é a raiva, é o nojo, tipo, ela tá num momento ali de negação, ela tá retraída, ela tá triste, tem outras coisas ali acontecendo. E o período de tempo que passa é um período maior, assim, até a felicidade voltar, a gente tá falando de uma criança que demorou um tempo pra conseguir se adaptar àquela realidade. Aqui, a gente tem um período aí de, sei lá, uns 3, 4 dias, né, que passam, e é que é tudo mais intenso. E aí, o encaixe da ansiedade dentro desse ambiente, ele é muito interessante, porque é justamente ela querendo se afirmar para um outro mundo, né? Ela tá saindo de casa. E aí, quando a gente já tem no começo pré-estabelecido que, nesse momento, o que ela tá dando valor maior é as amizades e a família tá ficando num segundo plano, é muito interessante da gente ver justamente isso, assim, que é essa criança indo pro mundo e querendo ser aceita pela comunidade dela. Eu acho que todo mundo, todo ser humano já passou por isso, né? E sabe como é se sentir e como é se colocar nessa posição de querer ser aceito, né? Sim, exatamente. Acho que isso é. Principalmente nesse momento de transição, né? Eu não vou dizer que eu tenho uma criança, mas meu sobrinho tá com 13 anos, né? Uhum. Ele tá muito nesse momento de estabelecer a forma com que ele se apresenta pro mundo, né? Pra se sentir aceito. E aí não quer que a mãe deixe ele no colégio perto dos amigos, ou não quer que busque, ou não quer que chame de... A minha irmã tem costume de chamar ele de fofinho. Não pode chamar ele de fofinho perto dos amigos, é tudo... Exato. Né? Tudo um mico, tudo, meu Deus, a minha vida acabou. Então... E é tudo
muito intenso, né? Eu também... É tudo muito intenso. É tudo Minha irmã, ela tem 17, né? Então, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo essa criança se desenvolver. Ela tá fazendo quase 18, né? Então, eu passei a adolescência dela toda ali. E aí, isso me fez refletir um pouco sobre a minha adolescência, né? Que eu fiquei, tipo, gente, sério que eu sentia tudo nessa intensidade mesmo? Porque a gente tem os hormônios. E eu acho que tem uma cena no filme que é muito interessante. Quando eles chegam e trocam a máquina, o Raiva só toca e eles falam, nossa, mas por que você tocou tão forte? Ele, não, eu só toquei normal. Só que tudo pra ela é muito intenso. Então a ansiedade quando toca é muito intensa, a alegria, a tristeza, né? Porque tem essa questão hormonal, a puberdade que vai mudando. Então essa fase, né, formadora de opinião, ela também é uma fase em que tudo é muito grande. Então é muita felicidade, é muita alegria, é muito tédio, né? Tudo é sentido um pouco mais de intensidade do que seria normalmente. E aí o que eu acho interessante também dessa parte inicial do filme que ele pré-estabelece, que a gente vai ver depois, em relação ao senso de si, é o fato de a gente perceber ali, logo nesse início, que é um senso de si muito simplório. Né? E que ele é muito condizente com essa idade, assim, porque o que a gente acha da gente nessa idade é isso, assim, nossa, porque a gente é muito incrível e tudo que vai dar muito certo, porque os meus pais me amam, eu tenho amigos legais, não sei o quê. E aí, quando você vai crescendo, quando vão chegando desses outros sentimentos, que vai chegando a ansiedade, vai chegando o tédio, vai chegando essas outras coisas que começam a te preocupar de forma que não te preocupava antes, você começa a se enxergar de uma forma mais complexa, assim. Sim. E é muito interessante como o filme traz isso, que são coisas muito gigantes, assim, de uma forma que eu acho que é muito simples de se explicar para uma criança, assim. Eu tenho 4 sobrinhos, na verdade, e uma delas tem 11 anos e o outro tem 3. E aí eu tava falando com a minha irmã esses dias sobre o filme, que eles estão loucos pra assistir. E eu falei, cara, eu acho que é um filme muito bom pra conversar com eles sobre essa mudança de sentimentos, né? Porque minha sobrinha, ela tá chegando nessa fase, assim. E é até mais nova, assim. Então eu acho que é muito bacana, assim, a forma como a gente consegue analisar tanta coisa que é tão complexa num filme feito pra criança, com uma linguagem infantil, que pra gente toca de uma forma X, e às vezes pra criança toca de uma forma Y, mas todo mundo sente de algum jeito, assim, eu acho maravilhoso. Olá, mas e você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente observar, que é quando no começo do filme esse senso de si é uma coisa muito simplória. E o que é interessante, porque com a chegada da ansiedade, que pode parecer de alguma forma, tipo, sei lá, não vou nem dizer uma vilã, mas uma anti-herói, assim, né? Uma antagonista da felicidade, né? Exato, tipo... ela pode parecer isso, mas ela tem uma coisa também interessante da gente ver, que ela não é exatamente ruim, né? E eu acho que isso é uma das coisas interessantes que a gente tem aqui, que é todos os sentimentos ali, todas as emoções, eles não são inteiramente ruins. Então, assim, a ansiedade, ela tem a qualidade de fazer as previsões, ela faz as previsões futuras, né? Então, isso é muito legal da gente ver, porque, assim, é isso, ela tava passando por um momento em que ela era uma criança, tinha um senso de si muito simples, e a partir dessa aceitação do outro ou não, ela começa a projetar o que vai ser dela dali pra frente. E não à toa, de vez em quando, a nostalgia aparece, porque ainda não é o momento, ela ainda não é uma pessoa nostálgica, ela ainda não é, mas de vez em quando ela vai lembrar do que era bom, de vez em quando ela vai entender que existem momentos que eram melhores. E essas projeções, tipo, como eu me projeto daqui pra frente, ou como eu me projeto daqui pra trás, né, como que eu estava naquele momento, é um sinal claro de amadurecimento, porque a criança, ela só vive o aqui e agora. Por isso que quando você pensa nos dois filmes em conjunto, o primeiro filme ele é tão bom, porque você tem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, que são emoções muito básicas, assim, que é isso, que é da criança, é aquilo que ela tá vivendo, ela está vivendo aquilo naquele momento, e ela só vai ter aqueles sentimentos. A partir de agora, a gente passa a ter essa
projeção que a ansiedade traz junto com ela. E isso é muito legal da gente ver mesmo, porque daí justifica também o ingresso desses personagens aqui, né? Então é muito legal. E eu queria justamente falar com vocês sobre esses novos sentimentos, porque lógico, a gente tem a ansiedade que é ali a grande, né? Que toma conta de vários momentos e tal, mas a gente tem a inveja, né, também, que tá ali o tempo todo pensando e querendo, né, ser alguma coisa. É a comparação eterna ali. A gente tem a vergonha, né, que também entra, tipo, eu acho tão legal porque ela é um ser grande, forte, tão completamente inibido, assim, completamente, né, pra trás. Eu acho isso maravilhoso também. A gente tem a própria nostalgia que aparece de vez em quando e a gente tem a entrada do tédio também, né, que surge ali, como também alguma válvula de escape dela ali. Vocês gostaram desses sentimentos, assim? Porque pra mim, cada hora que um ia entrando, cara, eu ria, porque eu achava maravilhoso, assim, a entrada deles, sabe? Eu gostei bastante deles, porque também. Uma coisa que a gente também não pode, você tava falando, Rafa, e eu fui pensando, uma coisa que a gente também não pode ignorar é que eu assisti os dois filmes, eu assisti o um de novo, né, pra poder assistir os dois, pra relembrar e ter ele fresco na memória, é que a gente não pode deixar de esquecer que, na verdade, as emoções da Riley, elas são um reflexo de ações que a própria Riley tem, né, então é tipo uma forma lúdica de mostrar aquele momento da vida dela e ilustrar isso para as crianças entenderem melhor. Só que tudo que acontece na vida da Riley vai afetar como ela se sente. Então, logo que eu percebo que a ansiedade surge nesse momento em que a Riley, ela tá muito feliz e ela tá muito eufórica e ela tem uma quebra dessa euforia, porque é isso, ela tinha toda essa tristeza, mudei, tive todo esse problema, e aí agora eu achei o meu lugar, e aí as minhas amigas vão se mudar, a gente não pode esquecer também que o envolto, ele também afeta a Riley, né? E aí como que esse envolto afeta? Chega a puberdade, chega novas emoções, porque ela fica pensando assim, eu preciso fazer novas amigas, porque minhas amigas antigas sumiram e tudo mais, e é interessante ver como essas novas emoções, elas vêm pra lidar com esse novo momento da vida da Riley, que afeta ela, né, nesse sentido, que é um momento em que ela tem muita comparação, ela tem muito madura, é um momento que sim, a gente fica muito mais sarcástico, tudo é tedioso, a sua mãe fala arruma a cama, você não quer arrumar a cama, você só quer ficar deitada, isso é igual, tipo, ela tem vergonha, a parte dos segredos trancados no cofre, eu achei divertidíssimo, porque a gente tem esses segredos que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente morre de vergonha, que a gente fala, nossa, então era isso, sabe, tipo, eu fingia que eu gostava de tal coisa, eu fingia que eu não gostava, sabe, aquele segredo sombrio enorme, que é tudo mentiroso, então tudo isso pra mim foi muito bem adicionado, porque a gente vai criando camadas e são personagens que a gente se afetua, mas ao mesmo tempo, você não pode ter raiva deles nesse sentido, porque igual você falou, né, principalmente a ansiedade, porque ela realmente é a maior de todas, mas em todo momento, ela fala sempre isso, mas eu tô querendo bem da Riley, eu tô querendo o futuro dela, eu quero que ela seja feliz, né? Só que se ela tiver muita ansiedade, ela não vai ser feliz. Não vai ser. Se ela tiver muita inveja, ela não vai. Se ela tiver muita vergonha, então é esse equilíbrio que eu achei interessante, exatamente para também contrapor, né? E aí só me alongando um pouquinho, contrapor com a própria alegria. Porque a alegria, ela eu sinto que e é uma evolução, né, do primeiro filme com o segundo também, a alegria, como ela é entre aspas, a emoção principal da Riley, a gente vê isso comparando com outras pessoas, né, que a gente começa a ver o divertidamente da cabeça dos pais, ver das amigas, então a gente vê que meio que cada emoção principal controla a cabeça de uma pessoa, né, no caso da Riley é a alegria, e a alegria ela acha que ela tá muito certa, né, ela acha que ela é intocável e todos os outros sentimentos já aprenderam a se organizar com base nela, então ela acha que é só disso que a Riley precisa, que às vezes acaba afetando o senso de si, mas as novas emoções, elas vieram exatamente para compor isso, para falar, olha, tipo, você pode ser importante pra Riley, mas você não é a principal, entendeu? E eu achei essa sacada muito boa, por isso eu adorei tudo. Vamos falar a verdade. A alegria é insuportável
Chata. E a ansiedade é a alegria ligada no 220. É basicamente isso. Acabou. Sim. Entendeu? Sim. We all have a job to do. You make Riley happy. Sadness makes her sad. Fear protects her from the scary stuff she can see. And my job is to protect her from the scary stuff she can't see. I plan for the future. Oh, I can show you. You're gonna love this. I was using that as a cup holder. Okay, so my team has run all the data and we're looking at the following likely scenarios. First, we don't take this camp seriously and we goof off with Bree and Grace. Riley looks really uncool in front of Val. She fails to impress the coach, does not become a firehawk, and finally arrives at high school. She has no one. She eats alone and only the teachers know her name. Ew. Okay, you and I are gonna be friends. Oh, this is a sad story. It's a ridiculous story. Look, again, love the energy, but you're being silly. None of this will actually happen. Right, whatever you say. You're the boss. A Carol falou essa questão da alegria que da Riley tá sempre ali tomando a frente, decidindo como vai ser, a hora que cada um vai entrar. E a gente vê muito isso quando ela vê as memórias que ela não acha interessante, ela fala assim, vamos jogar pra fora, pro fundo da memória, que ela não vai lembrar disso nunca mais. Porque ela acha que aquilo não é interessante. E quando a gente vai, né, passando o filme, vendo as coisas, até que a gente chega ali perto da conclusão, a gente vê que, tipo, todas as memórias que nós temos são válidas. Você não pode mascarar somente pra permanecer só o que é bom, e porque os nossos erros, os nossos tropeços, as coisas que fazem doer, são as coisas que fazem a gente aprender muitas vezes. Sim. Assim, e é interessante, assim, pensando agora, o primeiro filme, ele é muito sobre, vamos dizer, o casamento entre a alegria e a tristeza, porque a alegria rejeita a tristeza o tempo todo, até que ela entende ali que ela precisa, uma precisa da outra para as duas se equilibrarem, assim. E aí eu acho que esse filme mostra que a alegria, ela consegue abraçar um pouco mais as outras emoções, e aí isso se traduz na Riley conseguindo sentir tristeza quando ela precisa ficar triste, saber que isso faz parte. Mas aí também tem essa outra fase de abrir o espaço para as novas emoções mesmo, né? De mostrar que todos precisam ter esse momento, assim. E aí, de certa forma, eu acho que o filme acaba repetindo um pouco a mensagem do primeiro, nessa coisa de, vamos, né, todos conviver aqui harmonicamente e tal. Mas aí entra o diferencial de ter essas novas emoções que são um fator, novidade para todo mundo, assim. O que é interessante também nesse sentido é eles terem conseguido condensar o tanto de coisa que acontece em 4 emoções, porque senão até em termos cinematográficos, sei lá, ia ficar um filme com, sei lá, 9 emoções, que no início eles tinham tentado fazer o filme com 9 emoções no primeiro rascunho, assim, 9 novas emoções, né? E aí ficava uma coisa assim, milhões de personagens, ninguém tem tempo de tela direito, ninguém é desenvolvido, e eles foram condensando as características dessas outras emoções descartadas nas que ficaram, então e aí é bom que você vê que essas novas emoções, elas chegam com mais camadas de complexidade do que as emoções básicas, então acaba sendo tudo muito bem pensado. E tem outro ponto que eu acho interessante, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto no filme, é justamente em vários momentos ele mostrar coisa pra gente e ele não ser explícito, nem na hora tipo de falar, nem na hora, né, de demonstrar alguma coisa, tipo que a Riley, como a Riley está. Então eu vejo, por exemplo, tem um momento, hora que os 4 sentimentos originais, vamos dizer assim, né, a alegria, a tristeza, o medo e o nojinho, eles são expulsos da sala de comando. Eu acho tão legal esse simbolismo de que quem tá tomando conta é a ansiedade. E a Riley tá justamente nesse momento tentando se provar para um grupo novo de amigos, assim. Então ela está extremamente ansiosa. E nesse momento de ansiedade não há espaço para felicidade, não há espaço nem para raiva, nem para medo, nem para nojo, para nada, porque ela tá completamente concentrada naquilo que ela tá projetando para frente, que é justamente essa amizade, o que pode ser dessa amizade. Então o fato de você ter essas 4 emoções expurgadas da sala de controle naquele momento, tipo, só isso, só de você ter isso, já demonstra, tipo, todo um estado de espírito da personagem de uma forma, tipo, super lúdica, assim. Eu acho isso tão sensacional, sabe? E é meio
arma também pra alegria, né? Pra ver porque é isso. É igual o Eduardo falou, a gente não pode pegar memórias que são importantes pra gente e me surpreende, assim, até narrativamente falando, entendo que isso é importante pra construção, mas aí parece pra mim que a Alegria é uma personagem que não evoluiu tanto, porque se a gente já teve essa primeira discussão no primeiro filme, então eu imagino que no segundo filme ela não devia fazer a mesma coisa, porque quando ela não deixa a tristeza tocar nas memórias, quando ela não, todas as memórias bases da Riley são felizes, sabe? Eu acho que é difícil todas as memórias bases de alguém serem felizes, né? Ainda mais quando cada criança passa por uma forma, mas a gente tá falando da Riley específico. Só que aí ela repete meio que a mesma coisa. E aí, quando acontece com ela, né? Tipo assim, olha só, é ruim, né? Ser jogado lá pra fora, por não ser respeitado, não fazer parte do todo, porque é isso, todos eles são a Riley, todos eles querem que a Riley fique feliz, eles existem por causa dela, né? Eles são os maiores fãs dela, eles torcem por ela. Então, ver todo esse acontecimento é entender que as próprias emoções da Riley precisam crescer, as próprias emoções da Riley precisam amadurecer. A gente vê um amadurecimento até da própria ansiedade, né? Porque quando ela tem uma crise de ansiedade, aí a Alegria tira ela. E ela fala, mas eu só queria o bem da Riley. A própria ansiedade tem que amadurecer e entender que, tipo assim, fazer a Riley olhar o diário era errado, fazer a Riley bater na amiga era errado, sabe? São essas emoções que precisam ser respeitadas, assim. Mas eu acho que tem uma diferença do primeiro filme pra esse, porque a gente vê a Alegria um pouco mais fragilizada, assim, sabe? Tanto que eu vi até compartilhei depois no meu Instagram, o Edu colocou, né, Edu, no seu Instagram, uma frase que a Tristeza fala quando ela tá desesperançosa, que é sensacional, né? Ela fala, né, se a Alegria não vai fazer alguma coisa, né? E a Alegria fala que talvez seja assim mesmo, né? Quando a gente cresce, a gente não precisa tanto da alegria assim mais. Cara, isso... é muito triste essa parte. É muito triste, mas... E assim, eu fico imaginando que, assim, é uma maneira de você passar essa mensagem para as crianças de que muitas vezes a gente precisa ter uma dosezinha ali dessa ansiedade para justamente a gente projetar as coisas e tal, mas que a gente não pode nunca deixar de fora disso as nossas alegrias, né? Então é uma maneira de você, tipo, transferir, passar essa mensagem para as crianças. Agora, a gente que é adulto, escutar isso é um tapa na cara, vocês não acham? Porque a gente começa a perceber, assim, olhando em retrospecto pra nossa própria vida, que é ali mesmo que começa, que você começa a sentir esses bugs, você fala, quando eu tinha... E 3 anos é uma idade muito simbólica pra esse monte de transformação, né? Então é meio bizarro, assim. Mas eu concordo do que vocês falaram em relação da Alegria tá um pouco mais... Ela entende um pouco mais a abertura para as outras emoções, assim, mas acaba que em termos da mensagem do filme em relação à evolução dela, eu acho que evolui pouco mesmo, assim, porque eles pegam a mesma coisa dela estar excluindo as outras emoções, no caso agora na formação do senso de si, e isso tem uma repercussão no futuro, assim. Mas eu acho que também o filme traz tantos novos elementos que isso acaba ficando um pouquinho de lado, assim. Eu sinto isso também. Eu acho que é como se... Às vezes eu sinto que é como se as outras emoções precisassem da validação da alegria de alguma forma. E eu acho isso injusto com as outras emoções, sabe? Assim, tipo, eu lembro que no Divertidamente 1, quando eu assisti, eu sempre pensava, nossa, mas a alegria, ela não deixa a tristeza em paz, né? Ai, mas você tem que ser positiva. Mas ela não é positiva, ela é triste, sabe? Tipo, da mesma forma que as outras emoções têm as suas particularidades, né? Então eu acho que a alegria, enquanto protagonista, é como se ela, tipo, quisesse isso mesmo, sabe? Tipo, ser a principal na vida da Riley, ser a protagonista. Só que, por mais que eu concordo com o Rafa, a gente tem que trazer alegria para os momentos, a gente não pode, né? Deixar a ansiedade dominar e outros sentimentos também, o medo, a vergonha, enfim, a raiva, até porque, né, óbvio que isso é uma discussão muito maior e a gente tá falando de um filme infantil, mas eu imagino que no futuro possa até ter depressão e outras coisas, ou a Riley, ela passa pela primeira crise de ansiedade dela, e isso é muito sério para uma criança, né? Às vezes a gente não dá valor tanto pro psicológico, mas isso é muito sério, tipo, sabe, entender por que aquela
aquela criança passou por uma crise de ansiedade, o que aconteceu com ela, né? Tentar entender, buscar um profissional que ajude isso. E não adianta só, só trazer alegria, porque o que acontece? E essa é uma parte que eu acho muito bonita do filme, que ela passa pela crise de ansiedade, todos os sentimentos dela se voltam, ela se acalma. Quando ela se acalma, ela escolhe a emoção que ela vai ter, e aí ela acaba escolhendo a alegria, mas ela poderia escolher o raiva, por exemplo, ela poderia ficar muito puta e seguir, sabe? Mas ela escolhe a alegria porque ela descobre que ela gosta de estar feliz com o Rock. Só que eu sinto que Divertidamente, falta pra mim esse pontinho de alegria, ela não ser, a protagonista dos sentimentos da Riley, né, mas ela dá abertura pra Riley sentir todos os sentimentos, que eles não precisam, sei lá, da aprovação, da alegria pra sentir, né, e eu vejo dessa forma. Tem um fator, que é um fator que fica meio subentendido, né, na história toda, que é justamente o passar do tempo, né, e como ela vai lidando com essas coisas, assim. Então, até isso que você tava falando, quando ela tem essa crise nervosa dela e tal, assim, é uma coisa difícil mesmo, porque você tá vendo a pessoa respirar, tentar se conter e tudo mais, e é aquilo, no desenho fica um momento até simples, né, assim, porque se você fosse tirar, se você retirasse toda a parte das emoções, você ia ver uma menina saindo, sentando no banco de reserva, sabe, mexendo a perna, nervosa e tal, respirando. E ela começa a chorar, ela fica vermelha. Exato, e daí ela respira e passa, né, assim, então, é uma coisa que assim, o tempo vai mostrando essas condições e tal, mas eu acho que realmente tem ali algumas coisas que a gente tem que ficar atento, porque é assim, ele não vai exatamente mostrar pra gente como ela tá evoluindo, né, aí a gente vai meio que deduzindo ali que ela tá entendendo aquelas emoções dessas formas. Então eu acho que existe também um fator relacionado a isso da alegria que a gente tá falando, que talvez ela não evolua tanto, que talvez seja justamente porque ela é a emoção base, né? Foi ela a primeira, é ela o fio condutor da Riley, assim, é ela que sabe, que dita o tom, talvez a emoção mais verdadeira da Riley. E eu acho que ela se conecta demais com quem a Riley é. Então, assim, eu acho que ela tem uma dificuldade até pra amadurecer, ou pra se modificar, ou pra largar algumas coisas, porque eu acho que isso é a essência da Riley. Eu acho que a alegria carrega junto com ela justamente essa questão da própria essência, sabe? É ela que fica preocupada em ir atrás do senso de si, é ela que fica preocupada em restabelecer, né, um ambiente mais harmônico e tal. Você não vê os outros tão preocupados com isso, assim. A tristeza, por exemplo, ela já meio que desiste, a raiva fica puta ali com aquilo e tal, mas ela tenta de alguma forma se restabelecer. E eu acho que isso é uma coisa tão interessante, porque quando a gente fala que a alegria ela não evoluiu tanto, é porque a própria Riley não evoluiu tanto, e talvez a própria Riley ainda não entendeu direito os seus próprios conceitos de alegria. E aí eu acho que tem umas sacadas que são muito boas, quando a Riley tenta parecer, né, descolada, quando ela tenta se encaixar nesse grupo e tudo mais, porque ela tá tentando criar uma nova alegria pra ela tá tentando largar um pouco daquela alegria infantil, tola, né, talvez uma alegria inocente, né, que ela tinha da infância, e agora tá virando uma alegria um pouco mais complexa, e talvez essa alegria seja realmente uma das últimas emoções que vão realmente evoluir, porque ela tá entendendo esse novo ambiente, sabe? Ela tá tentando entender exatamente quem que ela é e o que agora, a partir de agora, vai fazer parte dessa felicidade. Eu poderia até fazer um paralelo, porque a gente vê assim, naturalmente, né? As crianças lá começam a brincar com as suas bonecas, com seus bonequinhos, com carrinho e não sei o quê, e de repente eles param, de repente eles vão perdendo o interesse. Então veja, o carrinho, a boneca, ela era uma alegria constante na vida, e a alegria sabia que aquilo ali trazia essa felicidade. Agora, de repente, não traz mais. Então mudou. Quem que é agora essa alegria? Como que essa alegria vai mudar? Então, eu acho que essa questão passa muito por quem a Riley é. De toda forma, tem uns comportamentos ali, tem umas coisas que, eles brincam um pouco com a aleatoriedade, que eu acho muito legal, assim. Por exemplo, lembra aquela cena que ela tá sentada com as meninas, elas estão conversando e daí perguntam da banda favorita dela, né? Esse tipo de jogada que o filme faz, eu acho isso, assim,
incrível da maneira que ele faz, porque, tipo, eles perguntam da banda, daí ela fica, eu gostava da banda tal, daí, mas você não gosta, porque essa banda é infantil. Daí ela, não gosto. Tá, fala uma outra banda, uma música que você gosta. Daí ela fica tentando lembrar, e é nesse exato momento que a Medo entra dentro da sala de comando, né? Então, tipo, porque é isso, tipo, a ansiedade tá no controle, mas aí tem o medo passa a fazer parte da sala de controle também, porque ela tá com medo dessa aceitação. Só que quando a Medo chega com aquele monte de bola, é projetado uma bola aleatória ali, tipo com uma música de uma propaganda, sei lá, e ela não consegue pensar. Então, tipo, essas brincadeiras assim que eu acho muito boas. A tristeza, isso, desculpe. E é isso, é uma bomba de coisas. Porque quanto mais rápido você tenta pensar, mais difícil vai ser, né? Porque aí você não vai achar a resposta certa, porque a resposta certa é a verdadeira. Eu gosto dessa banda. Você não gosta de outra? Não gosto. Só que você, né, adolescente, você tá tão... não sei o que... Aí você fala de uma coisa que você nunca escutou, e aí a pessoa fica, mas fala uma música aí dessa banda. E você não vai saber nenhuma, aí você vai ficar... Aí vai ativar o quê? A vergonha. Aí vai ativar o quê? A inveja. Aí ativa o sarcasmo, né? Que aí a Riley descobre o sarcasmo, né? Pra, fingir e tentar circular, né? Exato. Por aí. I am truly sorry. I was so looking forward to working with you guys. What do you think you're doing? Riley's life is more complex now. It requires more sophisticated emotions than all of you. You just aren't what she needs anymore, Joy. How dare you, madam? You can't just bottle us up. Oh, that's a great idea. It's not forever. It's just until Riley makes varsity, or until she turns 18, or maybe forever. I don't know. We'll have to see. Ô Edu, o que você achou daqueles personagens secundários que a gente tem lá, o segredo, tem aquele personagem do videogame, tem aquele cachorro... Achei maravilhoso. Aquilo que a gente guarda ali pra ninguém saber, né? Atento. Aquele artista, né? Que tá cancelado, mas você sempre dá um play nele do Spotify. Né? Caraca, e eu não sei se vocês sentiram isso também, mas eu achei que o filme começa a flertar de uma certa forma com os interesses afetivos e tal que a Riley pode ter, assim, porque mostra esse personagem, né, tanto que eles mencionam em algum momento, assim, eu achava que a Riley gostava dele, não sei o quê, e ele tá, tipo, nesse subconsciente guardado lá atrás, assim, né, um personagem que ela gosta, e aí, tipo, começa a ter um pouco disso, assim, se sentiram um pouco, assim, não que é um tema, mas que tem um flerte com isso, assim, que, tipo, é uma coisa que pode surgir, afinal de contas, estamos passando pela puberdade. Sim. Né? Exatamente, é normal. É nessa fase que a gente começa a ter os interesses, né? Faz todo sentido pra mim. Essa parte dos segredos e alegria safada, né? Querendo saber qual é o segredo obscuro, né, menino? Safada. Quem não quer, né, Edu? E ousa. É isso, mas é aquele negócio, né, menino? É um negócio que a gente guarda na fanbase. Fanbase, exatamente. Mas nesse caso eu realmente queria também. Aliás, a gente tem isso, né? O filme tem 2 cenas pós-créditos ali, né? Mais ou menos. Uma cena que é dela voltando pra casa e uma última cena que é justamente da alegria querendo saber qual que era o grande segredo ali, né? Então são as 2 cenas. Bem curiosíssimo. Eu também tava no cinema, tava dentro do cinema, acabou o filme, e do meu lado, assim, tinha uma fileira com umas 5 meninas, assim, de mais ou menos uns 12, 13 anos, que elas estavam, tipo, amigas sentadas e assistindo o filme. E a mãe sentada atrás. E aí, terminou o filme, começou a subir, né, o letreiro e tudo mais. E aí, eu tava lá esperando a última cena pós-créditos que ia aparecer. E aí, uma das meninas que tava do meu lado começou a virar pra outra e falar assim: gente, a gente vai ficar até aqui. Leva 11 minutos pra passar todos os créditos. A cena é uma bobagem. É uma bobagem. Super ansiosa. Aí ela ficava tentando convencer as outras a ir embora, porque não valia a pena ficar lá. Aí eu só escuto a voz da mãe lá atrás, assim, falando: a ansiedade tá tomando conta do seu comando.
Ansiosíssima, gente. Ansiosíssima. E eu acho isso uma coisa maravilhosa desse filme, né? Como ele conseguiu, de uma forma... Ele já tinha conseguido fazer isso com o primeiro, e agora, né? Com essa materialização da ansiedade, assim, eu acho que agora a gente tem uma visão mais clara também disso. Tipo, como ele consegue dar nome, cor, espaço, como ele consegue dar uma didática pra esses sentimentos, assim. Isso é muito rico, né? Pra gente, e eu imagino que pras crianças também, né? Total. E eu não sei como é que tava a sessão de vocês falaram que tava cheia, né? Eu fiquei um pouco chocado, porque eu fui ver uma sessão de, 10 da noite. E não tinha lugar nenhum no cinema. A sala estava abarrotada de crianças. E eu, adulto, velho, né, menino? Tirando os pais das crianças, né? E chorando, sozinho, no cinema. Sim, na hora da crise da ansiedade, eu passava assim... Cara, na hora da crise da ansiedade não tem, eu segurei o filme todo, tava vendo na cabine, né? Mas na crise de ansiedade, assim, ia logo na reta final do filme, então eu saí, fui eu, assim, a gente foi afilar as 4 pro banheiro pra terminar de chorar, assim, é ridículo. Mas realmente, assim, 10 horas da noite, a hora de criança tá doendo, na hora de criança fala assim, não, mas você vê, né? Sim, também acho. Porque eu falei assim, vou nesse horário, porque diferente de todas as sessões que eu sempre procuro pegar a sessão mais cedo, né, pra evitar os jovens e adolescentes, falei, nessa eu vou mais tarde, porque as crianças já vão estar como? De pijaminha nanando. Só que não, né? Ledo engano. As crianças tudo lá no cinema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque eu não tenho essa experiência, eu nunca tive uma crise de ansiedade. Eu fui assistir o filme com a minha esposa, que já teve. E ela, quando vê essa cena, que é aquele redemoinho ao redor do controle, ela falou assim, aquilo me impactou demais, assim. E a própria imagem, né, da Riley tentando conter, né, ali essa ansiedade e tudo mais. Porque a gente vê só crescendo, né? Só crescendo. E eu ia perguntar isso pra vocês, eu não sei se vocês tiveram, mas isso foi uma coisa que ela me falou que impactou ela muito por isso, porque ela conseguiu ver ali justamente essa falta de controle, né, o turbilhão de coisas e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tipo, aquela imagem da ansiedade, mesmo no meio daquela turbilhão, a ansiedade travada, é muito poderoso aquilo. Aí eu queria saber o testemunho de vocês, assim, não sei se vocês, né, vocês sentem a vontade a contar e tal, algum tipo de experiência, mas aquilo impactou vocês por isso, assim, existe uma conexão, assim, do que o filme demonstra para aquilo que a gente realmente sente? Total. Demais. Total. Eu acho que esse é um dos filmes mais verdadeiros sobre ansiedade que eu já vi. De todos os tempos, assim, tem algumas representações na cultura pop e outras séries. Eu acho que, em comparação, né, e muita gente comparou os dois filmes, Red, Crescer é uma Fera, pra mim também é um filme que traz bastante esse ponto. Então, eu decidi assistir o Red também pra ver essas duas representações, são meninas geracionais, né, uma de 2002, a Mei, e a Riley é mais nova, né, mais recente, só que as duas passam por momentos diferentes, né, mas as duas, elas têm representações dentro da cultura pop hoje, que eu fiquei pensando que se eu fosse uma criança, eu ia entender muito mais como é que são os meus sentimentos, né, igual o Rafa tava falando, de você ter a ansiedade exemplificada num boneco, você ouvir as falas dela, você ver como ela funciona, é muito importante, porque quando você é criança, você precisa aprender a dar nome às coisas, você precisa aprender a agir dessa forma. Eu tenho tag, que é transtorno de ansiedade generalizada, então a minha ansiedade, ela é um pouquinho maior que a ansiedade da Riley, assim, talvez ela seja do tamanho do vergonha, um negócio assim, a minha é muito forte, né, tanto que eu faço acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né, pra gente poder ver. Então eu já tive, mais que gostaria, muitas crises de ansiedade, né, por diversos motivos, assim, mas eu achei uma representação muito lúdica e uma representação que até me deixou um pouco ansiosa quando eu estava assistindo. É mesmo?
E eu acho que toda a construção da ansiedade, pra mim, ela é muito boa nesse sentido, porque você vai vendo ela colocando todas as memórias que são meio quebradas, né? Porque a linha dela é meio quebrada, tudo meio quebrado, até o senso de si que ela forma é meio quebrado. E a Riley, ela gira, e é isso, eu não sou boa o suficiente, né? Porque a ansiedade é isso, é esse medo constante do futuro, você não consegue viver o presente, você fica preocupado demais com o passado. Então, todo esse senso quebrado, pra mim é uma forma muito representativa de, tipo, você não pode deixar se levar só por isso, sabe? E é isso, a sua mente não pensa, você não consegue pensar em outra coisa, sua perna treme. No meu caso, por exemplo, óbvio que tem várias pessoas que têm várias manifestações de crise de ansiedade, né? Essa da crise de pânico e hiperventilar é uma das mais comuns. Mas no meu caso, por exemplo, às vezes eu fico sem comer. Tipo, eu não consigo comer, eu não sinto fome, ou eu como muito. Então, são manifestações diferentes, né, dentro da ansiedade, que quando ela ficou toda travada, eu fiquei pensando nisso. Nossa, sou eu travada, eu tô tão ansiosa que eu não consigo comer, eu fico enjoada. Eu tô tão ansiosa que eu preciso comer demais e aí não tenho, tipo, a saciedade, sabe? Então, são esses pontos que eu achei que foi tratado de uma forma bem natural e de uma forma bem importante para as próprias crianças identificarem esses sentimentos e até às vezes adultos, né? Porque a gente fala de adultos e adolescentes que às vezes não sabem o que é ansiedade, não sabem que tem algum transtorno, não sabem que é assim que funciona, ou já teve essa crise várias vezes, mas não entende o que é uma crise de ansiedade, às vezes por receio de procurar sobre ou algo assim, mas ensinou, se eu for no cinema, vi um filme e falou, nossa, eu tenho isso, né? Talvez seja bom tentar tratar ou melhorar de alguma forma. Exato. Cara, eu ia falar uma coisa e, Carol, você acabou falando, dando um gancho perfeito pra eu falar, assim, porque eu fui descobrir na terapia depois de muito tempo que o que eu tinha na minha adolescência, na minha pré-adolescência, era a crise de ansiedade, assim, eu não sabia que era isso. E eu lembro muito de levar bronca, porque eu ficava hiperventilando o tempo todo, eu levava bronca e... Você não se controla, sabe? Por que você tá fazendo isso? Para, o que você tem? Tipo, era só bronca. Então eu fui descobrir muitos anos depois que isso era crise de ansiedade, assim. Então, de repente, se esse filme tivesse surgido antes, teria me ajudado, assim como muitas outras crianças. Mas, complementando também o que você falou, uma coisa que eu achei muito bonita na forma da abordagem dessa crise de ansiedade dela, é uma coisa que me fez chorar no filme, porque justamente eu olhei para aquilo e falei, cacete, sabe? Por que eles estão fazendo isso? É injusto? É aquele meme do igual eu, sabe? Assim, nossa. Exato. Mas aí, no momento que ela vai voltando da crise, é justamente, eu não lembro se é a alegria ou se é a tristeza, acho que é a alegria que chega e pega na mão da ansiedade lá dentro da sala de controle e vai, entendeu? Trazendo ela de volta aos pouquinhos. Que é justamente o que é recomendado você fazer com uma pessoa com uma crise de ansiedade, é você trazer ela de volta a um sentido de cada vez, assim. Então eu achei muito delicado eles mostrarem dessa forma, porque, assim, pode parecer uma coisa super aleatória, mas pra quem olha e enxerga e fala, putz, foi muito bem pensado, sabe? Então foi maravilhoso, assim, pra mim foi o ponto alto do filme e concordo, assim, acho que é uma das melhores representações de ansiedade que eu já vi, assim, em muito tempo. Total, concordo. Muito, muito, muito. Todas essas representações, assim, né, que a gente vai percebendo que o filme vai trazendo, esses desenhos tão bem explicados ali e tal, eu acho que isso é realmente o grande ponto forte do filme, assim, é como ele consegue transmitir isso de uma maneira que pra criança que tá assistindo aquilo se torna, né, um tanto quanto lúdico e ela tem um contato mínimo que seja com aquelas emoções, e pro pai que tá assistindo, pra mãe que tá assistindo, ou pros tio velho, né, como eu e o Edu, que fomos lá sozinhos assistir e tal, eu acho que, tipo, traz isso também, porque a gente se vê representado, né, e o filme, ele tem essa questão de ser um filme que, como ele tá falando de emoções e tal, ele acaba trazendo uma coisa muito próxima nossa, assim, tudo que a gente vê em tela, de alguma forma a gente passou, a gente viveu, a gente conhece aquelas emoções, as emoções acabam sendo muito familiares pra gente, assim, né, então isso é realmente eu acho maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. What is that?
That's a sarcasm! It can open for miles! Run for your lives! Sarcasm? Really? Okay, Joy, if we can't follow the stream, we don't know where we're going. And if we don't know where we're going, we can't follow the stream! It is an endless loop of tragedy and consequence! Or we could just ask those guys. Oh, yeah, or that. Boy, are we so lucky we ran into you guys! Boy, are we so lucky we ran into you guys! Huh? Please! We really need your help! We really need your help! What's their problem? Guys, you just gotta turn on the charm. Hey! I bet you're the best crane crew in the world! Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Lembrei que depois da cabine, algum colega comentou comigo assim, nossa, mas eu acho que esse filme é muito mais para adulto do que para criança, também por essa cena da curiosidade. Que esse colega meu falou, acho que as crianças não vão entender isso muito bem e tal, mas aí a gente conversando agora, e até com o exemplo que você falou, Rafa, da criancinha que saiu falando, essa idade é chata porque ela toca em tudo, tipo, você vê que as crianças entendem, assim, sabe? Às vezes entendem melhor do que a gente, inclusive. Exato. Eu acho isso. Eu acho que ela fica subentendido realmente, né? O que é cada coisa, como elas se comportam. Eu acho que, por exemplo, a alegria, por mais que ela tenha esse simbolismo, né? De ser a grande protagonista e ela, né? A grande heroína e tal. Ela tem essa coisa que vocês mesmos falaram, assim, que tipo, tem horas que ela é chata. E é chato mesmo. A gente já conviveu com pessoas, tipo, que são super alegres e tal. A gente fala, que pessoa chata, assim. Pleno Brasil de 2024, você aquela pessoa ainda 9 horas da manhã da segunda-feira que chega dando bom dia no escritório, não tem condição. Nossa, bom dia pra quem? Ela tá dando um soco na cara. Veio de carro, né? Não veio de transporte público, né? Não é possível, porque o transporte público corrompe o trabalhador, então não tem nem como. Exatamente. São essas as pessoas que têm a alegria no comando, pessoas que não precisam pegar metrô de manhã. Exatamente. Pois é. Mas isso é tão legal porque é isso, né? A gente vai vendo esse equilíbrio mesmo, assim, tipo, o ser humano complexo, dentro de todas as suas, né, as suas nuances e tal, a gente vai entendendo justamente isso, assim, que a gente tem espaço pra tudo, assim, e não existe algo que a gente possa dizer, não, isso daqui é errado, isso daqui tá totalmente errado e tal. E isso que eu acho que é uma das grandes felicidades também do filme, porque ao final ele não some com a ansiedade, sabe? Ele não desaparece com a ansiedade, ele não... Ela é importante. Ela é importante. E o lance dessa brincadeira que a alegria acaba fazendo, tipo, a ansiedade começa a querer aparecer, começa a querer perder o controle, ela fala, viu, calma aí, senta aqui na sua poltrona, agora vamos fazer aquelas projeções, já que esse é o seu lance, porque fica claro também ao longo do filme que a alegria, ela não consegue fazer isso, né? Quando eles perguntam pra ela o plano, que é dessa frase que o Edu trouxe, quando faz essa pergunta pra ela, ela tá perdida, tipo, ela tem eu tenho que fazer assim, daí não dá certo, ela fica, não sei o que fazer, não faço ideia mais o que fazer. Então assim, a alegria, ela vive muito presente, e aí quando faz essa brincadeira no final, encaixar a ansiedade dentro de um espaço em que ela pode sim ser útil, é uma mensagem muito, muito clara, assim, também disso, assim, que a gente passa por momentos em que muitas vezes, tipo, as coisas vão se encaixando ali de alguma forma. A gente tem que controlar, tem que, né, buscar uma maneira de se concentrar naquilo, mas as coisas vão seguir, né, e tal. E eu ainda acho que essa coisa da alegria ficar sem saber o que fazer e tal, é porque a gente pega ali essas emoções que a gente conhece desde o primeiro filme, e elas são emoções menos complexas, né? Elas são, vamos botar assim, instintivas e básicas, né? Você vê lá... Elas são muito pro presente da Riley, né? Eu acho que eu vejo elas dessa forma. Tipo, é o que a Riley tá vivendo agora. E as outras emoções, eu sinto mais como o que a Riley vai viver daqui pra frente, sabe? Até a própria inveja, o próprio tédio. Quando o tédio vem e fala, né, aquele momento lá
da banda de novo. E ele vem e fala assim, eu tive esperando isso a minha vida toda, esse é o meu momento. Quer dizer que, de alguma forma, aquela emoção se planejou para aquilo, né? Eu acho que se fosse alegria ou medo, eles iam ficar meio desesperados, sem saber o que fazer, porque, igual o Edu falou, elas são emoções muito básicas, a gente não precisa pensar muito pra se sentir feliz, né? Tipo assim, por exemplo, comi um chocolate muito gostoso, a Sultaninha liberou aqui, fiquei feliz, sabe? Mas, por exemplo, quem foi lá que, na sua cabeça, a emoção que planejou, sei lá, ir na Cacau Show, comprar o chocolate pra você comer e ficar feliz? São processos diferentes, né? E eu acho que esse filme, ele é um dos filmes que vai entrar eu ter um hall pessoal, que é tipo filmes que eu assisti em várias idades da minha vida, e eu sempre assisto eles de novo. Eu tenho isso com Lilo e Stitch, Monstros S.A., então filmes que eu gosto de revisitar, e eu penso que no futuro eu vou querer revisitar eles também, porque eu vou ter uma ideia diferente. Então a Carol de hoje, infelizmente ela não passou, né, pela infância vendo Divertidamente, mas no futuro eu vou poder, sei lá, apresentar esse filme para alguma criança que eu conheço, e aí quando essa criança for mais velha, ela também vai poder ver e falar, nossa, era assim que eu me sentia com 13 anos, faz todo sentido, né? E aí, hoje a gente tem mais a nostalgia do que os outros sentimentos, né? A gente olha pra trás e fala, realmente, né? Esse momento foi assim. E eu acho que tem um detalhe perto desse final, que a gente já comentou aqui sobre a crise e tal. Eu só queria trazer alguns detalhes dessa cena que eu acho também, assim, brilhantes. Primeiro que a gente tem a alegria junto com esses outros sentimentos básicos que a gente está falando aqui, procurando o senso de si, né, dentro dela, porque ele tá perdido. E isso é extremamente, assim, simbólico também, né, pro filme, porque é isso, a gente, assim, ela tá se perdendo, ela tá tentando se encaixar dentro de uma outra tribo e não tá conseguindo, né, basicamente. E aí, quando a ansiedade finalmente cria o seu senso de si, que daí é um senso de si que reforça muitas vezes esse olhar negativo, triste, né, dela ali, que ela acha que ela não é boa e tal. Então existe um reforço negativo desse sentimento, é quando ela tem aquela explosão de emoção, que daí todas aquelas pequenas memórias que estavam guardadas lá no deixa pra depois, eles fazem aquela avalanche e invadem todo aquele lugar ali que é o que vai formar o centro, o seu senso de si, né, assim. E isso também eu acho muito simbólico por conta disso, assim. Quando você tá nesse momento, que é um momento super sensível, você tem uma avalanche de emoções, de lembranças, de pensamentos e tal, que são incontroláveis. E aquilo toma conta de você de uma maneira que você realmente não consegue se ver ali, você se perde. Então essa simbologia da avalanche, desse entrar das bolas ali e tal, e da alegria segurando o senso de si original ali, né, é muito, muito bonito da gente ver realmente como ela conseguiu fazer essas brincadeiras simbólicas mesmo. Então eu acho que é um filme que fica marcado justamente por esse didatismo que ele traz, mas sem ser extremamente didático, né? Porque ele brinca, porque é um filme que é uma aventura, que tem os personagens que são totalmente viralizáveis, assim, né? E colecionáveis e tudo mais. E ao mesmo tempo ele traz uma mensagem super potente sobre essa parte do autoconhecimento e do autocuidado também. Então, não sei, pra mim foi dos grandes filmes, assim, que eu vou dizer pra vocês que eu gostei no ano, assim, sabe? Porque eu achei isso demais, assim, todas essas brincadeiras que ele fez e tal, e eu ver a sala de cinema cheia com crianças assistindo, entendendo, rindo, brincando e depois comentando sobre o filme, eu achei que ele tem uma potência, assim, que vai muito além, assim, sabe? E até voltando nesse ponto do senso de si, né, e tal, a gente vê que, tipo, o senso de si do começo, ele é muito, eu sou uma boa pessoa, e é isso. Tá. Eu sou uma boa amiga, né, é tudo sobre as amizades. Eu sou uma boa e aí quando você... Muito simples, e aí quando a alegria entende ali no final, que a gente tem aquelas alterações ali do senso de si, que, tipo, você pode ser uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo você pode sentir que não é o suficiente pra tal coisa, você não tá feliz agora, porque é isso, né? Conforme a gente vai crescendo e evoluindo,
a gente vai se tornando pessoas um pouco mais complexas, né? Acho que a gente, no começo, quando a gente é mais jovem, né? A gente enxerga tudo muito preto no branco, né? Ou é isso ou é aquilo, ou é bom ou é ruim. E com o tempo a gente vê que não é bem assim. Que você pode ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas que talvez, às vezes, você faz umas coisas que não são tão legais. Ou você, sei lá, você se acha o grande bambambam, mas se alguém pergunta, sei lá, uma bobeira assim, você almoçou? Você diz, já almocei. Você não almoçou, entendeu? E isso não vai te tornar uma pessoa ruim. Só vai... né, mostrar que, tipo, você tem uma gama de facetas, né, de mini facetas ali dentro do que você é, e a sua essência vai combinar todas essas facetas, entendeu? De ser uma boa pessoa, de ser um bom amigo, cara que às vezes conta uma mentirinha, que é o cara que é tímido, e tudo isso tá dentro de você e nem por isso você vai deixar de ter a sua essência. Acho que isso é muito legal também. É aquela coisa, né, assim... O adolescente de 15 anos, na cabeça dele, sabe muito mais sobre todas as coisas do que uma pessoa de 30. Porque é isso, assim, nessa idade a gente tá no topo do mundo. A gente é ali o Leonardo DiCaprio na ponta na Titanic, sabe? A gente é o rei do mundo. É isso, assim, depois a gente já vai crescendo, a gente vê, cacete, não sabia de absolutamente nada. E eu achava que eu sabia de tudo. Assim, então acho que essa coisa do senso de si tem uma simbologia muito interessante, que é o fato, tipo... Quando as emoções base são expulsas ali da sala de controle, pra mim é como se a Riley estivesse rejeitando tudo que ela é, tudo que ela aprendeu a ser, pra se encaixar naquele outro grupo. E aí, quando, à medida do que o filme vai avançando, que ela vai vendo que isso tá sendo ruim pra ela, aí ela abraça o que ela aprendeu a ser durante toda a infância dela e encontra a si mesma num lugar mais estável, que não é nem o que ela era antes, que era assim o que ela aprendeu, no caso, nesse tempo que se passa o filme. Mas é isso que ela aprendeu com o que ela já era antes. Até porque a gente vê esse resgate das próprias emoções que a própria Riley, ou no caso, né, a própria alegria esconde dela. Por exemplo, a Riley ganhou, né, a gente vê logo isso no começo do filme. A Riley ganhou a competição, o que a alegria faz? Coloca a emoção feliz lá no senso de si e tudo mais. E é uma emoção feliz, só que com um pouquinho de tristeza, né, por ela ter sido fora e tudo mais. Só que, por exemplo, quando a gente vê aquela emoção que o técnico bota ela pra fora, se ela tivesse aquela emoção guardada, ou aquela memória no caso, né, talvez ela não tivesse agido de empurrar a amiga dela na frente. Então é entender que a própria Riley, ela precisa aprender com tudo que ela passou, todas essas memórias, não só memórias felizes, né, que é um resgate da mesma linha de pensamento que a gente tem no primeiro filme, só que aqui fica mais profundo, porque a gente adiciona novas emoções, adiciona novas memórias, e como o Edu falou, tem momentos em que a Riley vai ser mais egoísta, tem momentos que a Riley vai ser mais invejosa, tem momentos que a Riley vai ser mais feliz, mais triste, mais vergonha, porque tá tudo bem, todos os sentimentos são válidos, né? Então eu acho que ele é um filme muito bom, ele é um filme muito interessante, ele é um filme seguro, assim, ele não vai pra muitos lugares muito amplos, mas ele é muito competente e ele trata de uma maneira muito boa tudo que ele se propôs, né? Ele trouxe essas emoções dessa forma pra gente entender que o ser humano, ele é um ser, ele é um ser plural, então a nossa mente e tudo que a gente sente vai mudando conforme a gente vai crescendo, e mesmo que tenha passado um ano, né, porque no final do primeiro filme a Riley faz 12, no segundo filme ela tá fazendo 13, você fica, nossa, mas como a vida dela mudou em um ano, só que a nossa vida muda muito rápido em um ano, questão de meses, né? Então é um reflexo, assim. Não à toa, é muito simbólico também, né? Uma das últimas cenas, que é quando a alegria arranca, né? Depois que ela consegue colocar o senso de si original, né? Que é de quando ela ainda era aquela criança, aquela, né? Com as coisas muito simples e tal. E aí ela arranca pra deixar entrar aquele senso de si que fica mudando, né? Que ele fica... Que é o que o Edu tava falando, assim, tipo, tem horas que você entende que você não é bom em tal coisa, que você não é legal em outra coisa, que você, às vezes, toma atitudes que, né, você vai se reconhecendo ali. E aí, mesmo quando vem esse novo senso de si, que é essa arvorezinha que fica se modificando, ela só se acalma efetivamente quando todas as emoções
se unem e se entendem naquele momento, e elas se abraçam ao redor daquele senso de si, quase como se aceitando, né, a si mesmo, assim. E aí esse é o momento que ela se acalma. E aí eu chorando. Pô, nossa, nem fale, nem fale. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você ouvinte aí, pra você fazer coisas, né, diferentes durante a semana, de repente, né, pegar uma dica aqui com os nossos convidados. Lai, vamos começar com você dessa vez, faz tempo que você não vê, hein? Tô com minha caderneta a postos aqui pra anotar à mão o que você vai trazer pra gente nesse plano detalhe aqui, Lai. Vamos lá, eu separei 2 documentários pra falar que são 2 documentários bem diferentes. O primeiro dele é Jim Henson, Homem Ideia. É um documentário que está no Disney Plus, que conta a história do Jim Henson, que é ninguém menos que o criador dos Muppets, da Vila Sésamo e de diversos outros fantoches e histórias com bonecos, assim, nesse sentido. É um documentário muito legal, ele é dirigido pelo Ron Howard e chegou a ser exibido no Festival de Cannes esse ano, no momento do lançamento ali, e conta muito a história dele como criador e da relação dele com a família, assim. Ele tem uma reflexão muito interessante que esse documentário faz sobre ele ter sido esse cara que acreditava no que ele estava fazendo mesmo quando ninguém mais acreditava, sabe? Sim. E aí no momento que a gente vê os estúdios, os streamings, todo mundo tão focado em fazer o reboot do Harry Potter, fazer a continuação de não sei o quê e, sabe, só resgatar a propriedade intelectual que a gente já conhece, assim. Ele meio que vinha nessa contracorrente de trazendo uma coisa que era completamente original e que por isso deu tão certo, assim, virou o fenômeno que virou. E aí, claro, conta também como isso acabou afetando a família dele e como que ele mesmo era afetado pela morte do irmão dele muito precoce. Enfim, é um documentário muito bonito. Eu não conhecia a história do Jim Henson, assim, e eu fiquei muito feliz de conhecer. Pra falar a verdade, eu não gosto de fantoche, eu não gosto de bicho, desse tipo de bicho, eu gosto dos meus. Cara, eu não gosto de fantoche, não gosto de sapo-caco, mas assim, mas isso conta muito a favor do documentário, porque eu achei, é uma história muito bonita de assistir, assim, eu fiquei muito feliz. E ele chegou, assim, meio jogado no Disney Plus, ninguém deu muita bola, mas vale super a pena assistir. Boa. E essa é a minha primeira dica. E a minha segunda dica, já um pouquinho mais pro clássico, aproveitando aí, na semana passada que chegou uma leva de filmes brasileiros na Netflix, a gente assistiu aqui em casa As Canções do Coutinho, que era um dos filmes que a gente nunca tinha visto ainda, do Eduardo Coutinho, saudoso, grande mestre, um dos responsáveis pela linguagem do nosso cinema nacional. E o As Canções, ele entrevista várias pessoas para elas falarem sobre as canções que marcaram as suas vidas, seja em relação a um filho, em relação ao amor, assim. É muito legal, cara. É muito gostoso de assistir, assim. E aí, enfim, assistindo qualquer coisa do Coutinho, eu sempre fico pensando o que ele teria a nos mostrar no mundo de 2024. Infelizmente, nunca saberemos, mas fica aí a dica, as canções na Netflix do Coutinho. E tem outros dele lá também. Tem Jogo de Cena, tem Difícil Master, tem Últimas Conversas. Vale super a pena explorar aí toda a filmografia do Coutinho. E é isso, gente. Maravilhoso, ótimas dicas, adorei, principalmente porque eu sou muito fã de documentários, já anotei os 2 aqui porque vou atrás deles. E dizer pra você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, ou na descrição desse podcast, seja lá onde você estiver ouvindo, é só você descer na descrição, vai estar lá escrito, Liza indicou tal coisa, Edu indicou tal coisa, Carol indicou tal coisa, assim você pode ir lá, clicar e já ser direcionado
relacionado pra tudo que a gente tá falando aqui. Eduzinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Edu, esse é o momento do brilho eterno de Edu, hein? Bobajada, né, gente? Liza traz conteúdo, a gente traz bobajada, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. O equilíbrio, isso, né? Exatamente. Mentira! Hoje eu vou até vir mais legal, mais interessante. Vou sugerir um filme que ele, por enquanto, ele só tá disponível pra locação, né? VOD. Um filme que até, pra mim, de certa forma, meio que complementou o Divertidamente, que foi o Amigos Imaginários, né? Ah, sim! O glorioso Ryan Reynolds, dirigido pelo John Krasinski, né? E a gente acompanha a história dessa menininha que ela perdeu a mãe e o pai também tá internado. E ela começa a ver esses amigos imaginários, né? E aí tem o personagem do Ryan Reynolds, que é tipo uma pessoa que fica procurando dar um match, né? Ele é o Tinder dos amigos imaginários, que tenta dar o match entre esses amigos imaginários que já foram. Sei lá, o meu amigo imaginário, ele não serve mais pra mim, de certa forma, então ele fica procurando crianças que possam dar match com esses amigos imaginários. Só que conforme o filme vai passando, a gente percebe que, na verdade, a criança interior sua nunca morre. Então você vai continuar precisando daquele amigo imaginário, mesmo quando você se torna um adulto, e mesmo quando você não se lembra mais dele. Então eles começam a fazer esse reencontro das crianças com os seus amigos imaginários. E tudo isso é muito, muito, muito adorável. Assim, quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou uma pessoa extremamente amarga, né? Quando eu estou analisando as coisas, né? Eu entendo algumas de fotografia, de roteiro, não entendo, mas eu, assim, me entreteve, não me entreteve, me agradou, não me agradou. Eu sou uma pessoa extremamente amarga. Mas esse filme, eu achei ele adorável, de verdade. Não é um filme que vai mudar o mundo, que vai revolucionar o cinema, mas as relações entre os personagens é muito, muito, muito bonitinho. E conversa muito com essa coisa do Divertidamente. Então achei que foi uma sessão que casou muito, assim, sabe? Que eu vi Divertidamente no sábado à noite, e aí no domingo eu vi o Amigos Imaginários, assim. E pra mim super funcionou, assim, como uma sessãozinha dupla, assim. Muito gostosinho de ver, de verdade. Então, o meu primeiro plano de detalhe é esse. Amigos Imaginários, tá em VOD. Quem teria gostado de saber dessa possibilidade de ser redesignado por outro amigo era o Bing Bong, que fica aqui. Né? Exatamente. Justiça pelo Bing Bong, por favor. Precisa procurar o Ryan Reynolds pra poder fazer essa troca aí, gente. E é muito gostosinho de ver, de verdade. Os outros dois são da gloriosa Apple TV Plus, né? Hoje estamos aí, elitistas. A primeira é uma comédia que eu acho que eu já falei dela aqui, mas eu tenho a memória da Dory, né? Então, eu posso ter falado, mas agora eu vou falar de novo, que é Acapulco, né? Uma comédiazinha gloriosa, que tá lá escondida na Apple TV Plus, tá na sua 3ª temporada, que mostra a história do Máximo Gallardo, que ele é um bilionário, muito odiado pelas pessoas, e ele decide contar pro sobrinho dele como ele construiu o império dele. E tudo isso começou a partir do momento que ele foi trabalhar no Las Colinas, que era o maior resort de Acapulco. Então a gente vai vendo o tio Máximo Velho, né, que é o Eugênio Derbez, que faz, contando desde que ele começou a trabalhar ali no Las Colinas, e a gente vai intercalando esses momentos do passado com os momentos do presente. Uhum. E a gente, obviamente, vai sendo apresentado para as versões novas dos personagens que estavam ali, porque ele tá com esse sobrinho, que ele vai levar o sobrinho pro velório e o enterro do mentor dele, que é o Dom Pablo. E aí, muito se especula em que momento a alma, de certa forma, de Maximus foi corrompida pela riqueza. Porque a gente vê o Máximo dos anos 80, ele é um cara super pra cima, super do bem, não faz nada de mal com ninguém. E hoje em dia, nos anos 2024, todo mundo odeia ele. Uhum. Então, em que momento isso aconteceu, né? E aí ele vai contando essas histórias, assim. Tem um adicional que eu acho maravilhoso, que tem uma banda que toca na piscina, né? São os músicos da piscina, que eles sempre fazem versões de grandes hits da música em espanhol. Então, assim, são músicas atemporais, vai ter... É totalmente anacrônica a questão das músicas, mas você tem lá, sei lá, Every Breath You Take,
cantada em espanhol. Aí você tem, sei lá, The Calling cantado em espanhol. E as versões são maravilhosas, assim. É muito bom. E é uma série super gostosinha, comedinha, 30 minutos, não faz mal a ninguém. Muita gente não assiste. Primeiro porque tá na Apple, né? Sim. E segundo porque o nome, a capa, não chamam muita atenção. Mas tem que dizer que é, assim, os melhores 30 minutos da minha semana, assim, quando se trata de comédia atualmente. Tá? O que chamou a atenção, Edu, dessa série? Você falou que nem a capa, nem o nome chamou a atenção. Eu queria saber o que chamou a atenção de Edu Sasser. Uma coisa chamada Logado Cast, que eu sou obrigado a assistir todas as estreias que saem nos streamings. Aí isso me chamou a atenção. Entendi. Né? E a outra que tá lá também na Apple TV Plus é uma que tá, acho que agora no 4º episódio, que é o Acima de Qualquer Suspeita, né? Presumed Innocent, com Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, o Ote Fagenbaum, que é o marido da gloriosa Junho, em Handmaid's Tale. Também tem o Peter Sarsgaard. E é essa moda, né, de você pegar um filme dos anos 80, anos 90 e transformar em série. E esse é baseado naquele filme dos anos 90 do Harrison Ford. Sim. Né, que ele é um promotor, que a amante dele morre e ele se torna o principal suspeito do assassinato. Então eles estão fazendo essa releitura aí com o Jake Gyllenhaal no papel do Harrison Ford. E eu quero exaltar e divulgar a atuação da Ruth Negga, que tá maravilhosa. E além disso, ela está belíssima, num nível, assim, que é impossível tirar os olhos dela, que ela está muito, muito belíssima, né, nessa série. Infelizmente fazendo o papel da mulher traída, da corna mansa. Mas a gente tá aí. Os episódios são de 45 minutos, então dá pra ver no almoço. E até agora eu tô gostando bastante, tô bem envolvido, né? E é aquela série, ela é produzida e o showrunner também, e roteirizada pelo David E. Kelley, né? Que fez grandes hits como The Undoing, Ally McBeal, Boston Legal. Então, ele gosta disso e também mete umas farofa. Porque essa é aquela série que quando tu pensa assim, entendi. Aí ele joga uma reviravolta, joga um suspeito a mais, joga um twist aqui. Pra sempre tá você ali, né? Sempre sem certeza do que você tá vendo. Mas tem me divertido bastante, tem me entretido. Porque eu acho que atualmente eu quero isso. Depois que eu chego em casa cansado, eu quero ser entretido, né? E isso é top modelo. E juro que vou dar o último, Rafa. E é isso, você basta. Né? O último é, gente, I Am Celine Dion, no Prime Video. Ah, sim! Documentário da Celine Dion, assim. Se você é fã da Celine Dion, você vai se tornar muito, 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 muito mais fã da Celine Dion. Se você não é fã da Celine Dion, você vai se tornar fã da Celine Dion. Se você nunca ouviu falar da Celine Dion, morra. Porque ela é uma das maiores vocalistas. Eu fiquei um pouco obcecado com o tema Celine Dion desde que ela começou a dar essas entrevistas, desde que eu vi o trailer do documentário, eu fui vendo todas as entrevistas que ela deu. Entrevista que deu pro Canadá, que deu pra Inglaterra, pro Today Show. Eu fui vendo essas entrevistas tudo, fiquei simplesmente obcecado. E depois que eu vi o documentário, gente, se você não tem um coração, o coração nasce na hora que tu vê, assim, o documentário. Porque tu vê como essa mulher é guerreira. E, assim, a força de vontade que ela tem de viver e de fazer o que ela ama fazer, que é cantar. Que a vida dela não foi fácil, né? Ela perdeu o marido pro câncer. 2 dias depois ela perdeu o irmão pro câncer. E aí agora passando por essa síndrome do corpo rígido. E, assim, tem parte do documentário que você vê ela com esses espasmos, assim, é dilacerante. Mas em nenhum momento ela desiste. E isso é muito, assim, incrível. Incrível de verdade. E você vê como ela tá em alguns momentos do documentário. E como ela tá hoje, né? Dando as entrevistas e reaprendendo a cantar, né? Que é muito interessante você ver ela falando sobre esse processo de, tipo, reaprender. Cara, incrível, assim, é admirável esse documentário e eu recomendo pra todo mundo, está no Prime Video, né, então muito mais fácil de assistir e eu amei
amei mesmo I Am Celine Dion. Eu tinha colocado na minha lista e ainda não assisti. E um dos meus receios era ser um troço que ficasse muito sensacionalista, assim, sabe? Mas você falando que tem essa sensibilidade de mostrar e ao mesmo tempo você sentir, né, esse peso, eu acho que, aí meu medo já sumiu já. Só vai. Ótimo. Maravilha. Irei. Caraca, hein? Cheio de coisa aqui. Temos documentários que a Lai passou, filme, série, documentário que o Edu passou. Carol, mas e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? O nível tá alto aqui, hein, Carol? De indicações tá difícil, viu? Difícil, nossa, sim. Momentos de tensão, adoro. Bom, como eu sou uma garota da literatura, eu trouxe 2 livros pra você. Legal. Né? Aí você assiste documentário, você vê série, vê filme, entendeu? Vê tudo assim junto. E são 2 livros que eu li recentemente, terminei eles recentemente, mas de alguma forma os 2 falam sobre emoções, né? Mais pra adultos mesmo. O primeiro, ele se chama Queria Morrer, mas no céu não tem topoqui. É um título meio grande, mas ele é um livro, assim, que é a história, no caso, né, da Baek Se-hee, que ela é uma autora coreana, ele é um livro coreano e ele está traduzido aqui pelo Universo dos Livros. Ele é um livro famoso, assim, é um best-seller. E, basicamente, são as sessões de terapia dela. Então, ela gravou as sessões de terapia e depois ela transcreveu, criou o livro e colocou algumas anotações. E é um livro muito verdadeiro. Tipo assim, óbvio que, né, deve ter um nível de edição, mas essa aí, ela é muito verdadeira nas emoções dela. Ela mostra pra gente sentimentos que a gente gosta de esconder ou coisas, e às vezes a gente acaba querendo ser muito feliz e muito positiva a todo momento, mas a gente também tem que abraçar esses sentimentos que não são positivos, exatamente pra gente cuidar deles, né? E ela é muito sincera, ela admite isso. E é um livro também muito interessante, porque eu gosto muito de pensar que nenhuma experiência é individual, né? Então eu fico imaginando que eu senti uma conexão enorme com esse livro, e ela é uma autora coreana, tipo, sabe, do outro lado do mundo, mas que passa pelas mesmas dores que eu, que passa pelas mesmas ansiedades, que tem problemas, que reproduz sentimentos e sensações que não são positivas, mas que podem ser trabalhadas, e a gente vê também que traz uma mensagem no sentido de procura um profissional, procura um psiquiatra, trate dessas emoções, trate desses sentimentos, e é um livro, assim, muito gostoso, assim, de ler, tipo, pelo menos na minha opinião, mas também é um livro que pode conter alguns gatilhos para algumas pessoas, então eu indico tomar um pouco de cuidado quando for ler, tipo, se você tiver alguma crise, tipo, ansiedade, alguma coisa assim, tomar um pouquinho de cuidado pra ler, mas tipo, pegando pequenas doses dele, eu acho que a gente vai aprendendo bastante, e ele, dando um pequeno spoiler, ele é um livro que não tem muitas resoluções, assim, tipo, é mais um diário dela mesmo, e a gente acaba se identificando com ele. Muito bom. Bom, o segundo livro, ele já também fala sobre emoções, mas ele é mais diferente porque ele é uma fantasia. Ele se chama Canção dos Ossos, ele é um livro nacional publicado pela Gil Domingues, que saiu pela Galera Record, ele lançou mês passado, e é uma releitura sáfica do Fantasma da Ópera. Então, quem já viu Fantasma da Ópera ou conhece, é uma releitura sáfica em que a gente vai conhecer a Helena, que é a nossa protagonista, que ela, dentro desse universo que a Gil criou, né, que é um conservatório, a Helena, ela tem problemas com a família dela, né, porque a mãe dela acaba sendo, tipo, isso não é exatamente spoiler, porque tá logo lá na sinopse e acontece muito rápido, mas a mãe da Helena acaba morrendo porque ela é uma criminosa. Então o nome da família dela é manchado, tudo que a Helena quer fazer é ser a soprano principal da primeira orquestra, né, porque nesse universo desse livro, a voz, a magia, os tons, tudo pode ser usado tanto pra guerra, quanto pra, tipo, curar doenças, ou pra, por exemplo,
trazer inverno bom ou trazer um bom verão, sabe? A música, de toda forma, é usada como isso. E o principal foco disso é o soprano, que é a pessoa que canta, né, que tem o solo, e o sonho da Helena é ser a soprano. Só que a Helena, ela é uma pessoa extremamente ansiosa, é uma pessoa extremamente depressiva, ela passa por vários problemas, ela tem algumas amizades tóxicas, e acontece que essa figura nas sombras, que é a Echo, que é o nosso fantasma da ópera, né, aparece pra ela como uma solução para todos os problemas. Só que, será que essa solução vai custar muito caro? E aí é isso que a gente vê dentro da narrativa. Então, em nenhum momento a autora romantiza, ou porque também é um livro que eu indico as pessoas lerem com mais cuidado, né, e verificar os gatilhos também, porque é um livro que a nossa personagem principal, como ela é extremamente depressiva e ela passa por momentos que são bem difíceis, né, e acontecem algumas situações, em nenhum momento a autora romantiza isso, mas a gente entende que são fases da vida dela, são momentos que ela precisa passar, são momentos que ela precisa vencer, e também a formação de quem que ela quer ser, tipo, o sonho dela é tão importante para ela ter que passar por todos esses momentos. E eu acho que essas duas leituras, elas trazem esse mesmo tema do Divertidamente, mas de uma forma bem mais adulta, porque eu acho que é muito importante a gente validar os sentimentos, e espero que vocês gostem dessa indicação. Nossa, sensacional, sensacional, tá aí então 2 livros, e pra fechar aqui esse combo de entretenimento, né, porque temos documentário, temos filme, temos série, temos livro, aí faltou um podcast, né? Então eu vou trazer aqui um podcast para vocês aí ouvirem, uma dica, que é o podcast Desiguais. Desiguais é um podcast lá da revista Piauí, que tenta entender como que as desigualdades impactam, né, os nossos destinos. Então eles vão pegar histórias de pessoas que começam já com esse destino sendo traçado desde, né, de quando a gente nasce até, enfim, depende de quem são os nossos pais, qual que é o nosso país e tal. Então ele vai fazer esse desenho de como a desigualdade impacta realmente no dia a dia das pessoas. A primeira personagem desse podcast é uma personagem que é uma mulher negra, pobre, do Candomblé, que é a Mãe Beth de Oxum, e ela fala justamente um pouco sobre como ela tenta, né, superar a desigualdade e o que ela precisa fazer no seu dia a dia. Então ela conta um pouco da sua história, e é uma história assim extremamente cativante. Você ouve o podcast da Mãe Beth de Oxum e você sai do podcast assim com uma energia, sabe, de querer transformar, de querer entender mais, de querer, sabe, ter mais consciência das coisas que acontecem, e a Mãe Beth acaba vocalizando muito isso, assim. O podcast ele é apresentado lá pela jornalista Carol Pires, que é a autora de outro podcast que se chama Retrato Narrado, né, também da revista Piauí e tudo mais. E o Desiguais, ele tá aí nos principais agregadores, vocês podem procurar, tem também no YouTube, tá lá dentro do podcast do Foro de Teresina. Ele chegou ao final, agora são só 6 episódios, então cada episódio uma história diferente pra gente acompanhar. Então fica essa dica, podcast Desiguais, para vocês ouvirem. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 559, batemos esse papo sensacional aqui sobre Divertidamente 2. Putz, olha, eu assisti o filme e falei, preciso encontrar pessoas para falar sobre esse filme, porque eu achei tão maravilhoso, sair do filme tão encantado assim com tudo, né, que ele se propõe, e não tinha pessoas melhores pra gente bater papo, e vocês fizeram esse favor de estar aqui, né, doando o tempo de vocês. Então muito obrigado, Lai, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Espero que não demore para você voltar, e fica o convite já, né, de antemão, para que você volte logo. E lá, e deixa também meios de contato, site, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho? Eu
Fiquei super feliz de voltar aqui, fazia tempo que eu não participava, mas é sempre muito gostoso gravar uma Cinemação, porque é sempre um papo muito construtivo e muito leve, assim. Então, eu acho que é maravilhoso. Fico muito feliz pelo convite e vamos nessa. Agora é só chamar que a gente tá aí. Pra me acompanhar, eu tô sempre nas redes sociais. Eu moro no Twitter, pra quem não sabe. Não vou chamar de X. @LaisaZanetti. É só me achar lá. E aí lá eu posto as coisas, eu também escrevo no Entre Telas, que é a editoria de entretenimento do Terra. E no meu Twitter você acha tudo. Eu falo sobre séries, eu reclamo sobre estratégias ruins de plataformas de streaming. E eu também falo mal do meu cachorro, mas também falo bem do meu cachorro. Então tem de tudo lá. É isso, gente. Lá no Twitter, no Instagram, eu também no Instagram eu não posto nada, eu só fico vendo fofoca. Mas é isso, no Twitter meu conteúdo é mais apurado. E é isso, gente. Valeu. E muito obrigada pelo convite, Rafa. Obrigado você, foi demais, adorei. Carol, obrigado também por ter conseguido encaixar aí, né, a gente na sua agenda. Eu sei que você tá numa correria e eu espero que a gente possa também repetir isso esse ano. Então deixa também, Carol, para quem quiser acompanhar do seu trabalho, ler o que você tem escrito, né, ouvir você em algum lugar, enfim, como que as pessoas fazem para chegar até você? Bom, primeiro é sempre uma honra, pode me chamar que eu venho, faço o maior esforço para conseguir. A vida adulta, ela é difícil, mas quando dá certo, é bom demais. Falar de um filme que eu gostei tanto, e era um filme que eu fui sem expectativa, sair de lá surpreendida, né, e ainda poder falar sobre ele me fez muito feliz. Provavelmente eu sou vizinha de porta da Lars, a gente só ainda não se viu, porque a gente sai em horário diferente, porque eu moro no Twitter também, então certeza que a gente tá no mesmo prédio, a gente só ainda não se viu. Mas lá no Twitter você pode me achar como a Cone News, que é o meu perfil de criação de conteúdo, e também no Instagram e TikTok, onde eu tô sempre postando texto, review, também tem foto de gato, no caso não tenho cachorro, mas eu tenho gato, então eu tô sempre lá falando dos meus nenéns, falando de série, falando de cultura pop, falo bastante de música também, bastante de K-pop, e agora eu também tenho 2 projetos que eu tô fazendo parte, que se vocês quiserem conhecer também são muito legais. O primeiro é o Kanshow Podcast, que é um podcast que fala sobre animes, e aí a cada temporada a gente analisa um anime, e aí no momento a gente tá analisando JoJo Bizarre Adventures Stardust Crusader, então se alguém curtir, quiser conhecer, a gente tá chegando pertinho da reta final, e foi uma jornada assim bem complicada, porque o protagonista não é lá aquelas coisas, mas estamos aí, né? Nem sempre a gente vai falar bem dos filmes, igual a gente falou do Divertidamente, né? Às vezes a gente tá aqui pra criticar também. E o outro segundo projeto que eu tenho é que agora eu sou colunista da Hit Magazine, que é a primeira revista brasileira especializada em K-Culture, né, que é cultura coreana, especificamente K-pop, mas também fala sobre K-dramas, entre outros. E se vocês puderem conhecer o trabalho da Hit, eu juro que é maravilhoso. A gente faz tudo com muito coração, muita alma. É isso, muito obrigada, Laís, muito obrigada, Edu, muito obrigada, Rafa, pela mesa, pela toda essa conversa, e espero poder conversar com vocês mais vezes. Que demais, vamos conversar sim. E temos que agradecer aqui o nosso querido, né, Edu Sasser, que mais uma vez esteve aqui. Demorou um pouquinho mais dessa vez, mas Edu está presente, mantendo sua coroa no ano, inclusive. Então, muito obrigado, Eduzinho, por estar aqui no Cinemação mais uma vez. E, por favor, também, como que as pessoas fazem para te acompanhar? Afinal de contas, Edu está publicando aí regularmente o seu podcast, onde você pode mergulhar numa cultura pop duvidosa, talvez, mas num papo delicioso. Que absurdo, é absurdo. Mas é sempre um prazer estar aqui. Rafa me chamou, falei, vamos que vamos. Até porque eu já tinha mandado uma indireta no glorioso Twitter. Falei, gente, que saudade de gravar um Cinemação. Eu percebi. Né? Saber como é que é. Mandei, né? Direta recebida com sucesso. Com sucesso. Ainda marquei ele, marquei o Cinemação, marquei Daniel, marquei o RH, marquei todo mundo.
Falei, que saudade, né? Tanto tempo. Ai, como era grande quando tinha. Mas é isso, né, gente? Todo domingo tô aí no Glorioso Logado Cast, esse podcast que é um grande show de cultura inútil. Mas a gente é de bom coração, limpinho, né? Então todo domingo aí, em algum momento do seu dia, a gente tá falando sobre as notícias, os lançamentos, né? Up to date. Então a gente tá sempre aí em cima do lance. Exceto quando alguém me pede muito pra fazer alguma coisa que eu não quero ver, aí eu não faço. Entendi. E aí eu vou fazer muito tempo depois, que é só de pirraça mesmo, no caso. Igual o filme dos Tubarão, da Netflix. Vai ter o filme do Tubarão do Netflix? Não, não vai ter. Tô doida pra ver essa trecheira. Menina, horroroso. Né? Vai na fé. E aí, depois de um bom tempo, eu fiz o filme do Tubarão, porque aí eu faço quando eu quero, não faço quando as pessoas pedem. Mas, no geral, a gente tá aí comentando sempre comentando de tudo, gente. Fofocas do meio artístico, né? Agora, provavelmente, vão falar da saída da Eliana da SBT pra Globo, né? Coisas que fazem o coração do brasileiro pulsar mais forte. E também, né? Todos os filmes, as séries aí atuais, nem tanto. Mas é isso. No Twitter, agora eu tô como Edu Sasser, todo junto, que antes tinha um underline. Aí eu falei, gente, mas no Instagram é Edu Sasser. Então eu vou botar no Twitter também Edu Sasser, que fica tudo uma coisa só. Boa. Porque tem as pessoas que tem, esse aqui tem underscore no começo, esse aqui tem um arroba no final. Não, gente, vamos facilitar pras pessoas. É isso. Então é isso. Prazer estar aqui com minha amiga Liza. Gente, amo Liza e amo Thames com tanta força, gente. É recíproco, amigo. Amo muito, 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 muito. E, Carol, bem-vinda ao hall de pessoas que tiveram a sua experiência, né, no Cinemação invadidas pelo meu estado de espírito, né, quase uma Narcisa, né, sem tantos medicamentos, obviamente. E, Rafa, sempre um prazer estar com você aqui no Cinemação. E vamos manter essa coroa aí, gente, pelo amor de Deus, por favor. Fica a recomendação do Logado, que o Logado é aquela injeção de ânimo pra semana, assim, só isso que eu vou falar. Vai lá, ouve, que vocês vão sair revitalizados, é isso. Logadinho tá no meu coração. E, gente, é isso. Lembrando que se você gostou desse episódio, se você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas aqui, né, pros nossos convidados e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, buscando sempre por Cinemação, né, Cinemacal, sem o cedilha, sem o tio, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Tem o meu, as minhas redes sociais também, pessoais, Rafa Arinelli, tudo junto, você me encontra lá, a gente pode trocar uma ideia. E além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber aí todos os episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. Vai lá e vem participar com a gente desse grupo exclusivo de apoiadores. O podcast Cinemação 559 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.